Eu vou compartilhar com você de um texto da Bíblia que fala da experiência do apóstolo Paulo, um homem usado por Deus em todo o tempo que o Novo Testamento mostra a respeito dos discípulos e discípulas, mas este homem de Deus foi também aquele que organizou uma teologia, uma experiência acerca de Jesus Cristo, e ele conta a sua experiência como ser humano em direção a Deus. E ele fala assim, se é necessário, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 em diante, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém passar as visões da revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito a uma pessoa se referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que convém. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Jesus Cristo. Aqui conta a experiência de alguém que aprendeu a depender de Deus para continuar nesta vida de forma humilde e de forma que a cada dia pudesse se movimentar em direção a Deus, sem soberba, mas em humildade, em espírito quebrantado. A Bíblia fala acerca do nosso quebrantamento, e é por isso que muitas vezes passamos por tantas provações e privações nesta vida. O apóstolo Paulo mostrou que Deus o estava ensinando a andar humilde, dependente de Deus, de forma com que quando ele tivesse tido aquele problema, nós não sabemos qual é o problema que ele teve, mas certamente era uma coisa que o incomodava, mas que ele aprendeu a depender da graça de Deus para conviver. Eu fico lendo muito acerca da natureza e coisas que a gente pode aprender e observar, e esses tempos eu estava observando a formação de diamantes. Diamantes, elas são pedras preciosas, muito valiosas, e que tem início muito humilde, que é o início no carvão, esse carvão comum, rústico, sujo, e combustível, mas através dos anos de intenso calor e pressão que a terra faz sobre ela, eles se tornam puros, fortes, e ele se torna uma matéria muito preciosa. E os diamantes, eles são uma metáfora boa para a força espiritual que Deus quer demonstrar na vida dos seus filhos e filhas. Ou seja, trocando aqui em miúdos, nós passamos de carvão, de algo sujo, algo barato, que é algo que se encontra em qualquer lugar, para diamantes valiosos na experiência, quando deixamos a força de Deus e a sua pressão, e através da sua graça, a tornar-nos valiosos na experiência. Esses tempos atrás eu estava ouvindo de uma pessoa, uma irmã muito querida, que passou por um tratamento de uma doença grave, e ela disse sobre suas fraquezas, os seus momentos que ela passou de quimioterapia, de remédios, onde caiu o cabelo e onde ela precisou ser muito tratada por Deus acerca do que aconteceu para a recuperação da sua saúde. Aí ela dizia assim: olha, eu ficava tão brava quando
cortar o cabelo ou arrumar o cabelo e eu não saía como eu gostava, mas aí hoje com o cabelo, né, eu sinto uma grande alegria em simplesmente de tê-lo. Como a gente aprende, né, pastor, a viver de forma mais quebrantada. Eu disse, é verdade. Às vezes a felicidade ela é notada quando acontece algumas coisas, a gente percebe que éramos felizes, mas não dávamos conta. Basta um pouquinho de problema, um pouquinho de privação para nós sabermos o quanto éramos felizes antes. Mas muitas vezes Deus também faz-nos pensar e refletir e nos trata acerca de todas as coisas quando nós nos tornamos humildes. E para isso Ele usa muitos expedientes, como usou na vida de Paulo e na vida de pessoas como essa irmã que eu mencionei, né? Às vezes a perda repentina de uma saúde, a perda repentina de emprego ou um relacionamento valioso é um lembrete surpreendente de nossa total dependência de Deus. Paulo, o apóstolo, diz assim, lá no versículo 7 do capítulo 12: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo aprendeu a viver com os espinhos. Todos nós desejamos, né, uma vida que mostre um caráter forte, que marque a vida dos outros. Porém, isso demanda experiência, paciência e muita comunhão com Deus, porque quem passa com persistência, ainda com, lógico, várias cicatrizes ao longo do tempo, é capaz de viver uma vida sublime e muito acima da mediocridade. Aqui a Bíblia diz que o apóstolo Paulo usou essa metáfora, Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Viver com os espinhos na carne muitas vezes nos leva em direção a Deus. O ser humano, como nós vimos aqui agora há pouco, né, às vezes nós estamos soberbos com a nossa saúde, com o nosso dinheiro, com a nossa inteligência, com o nosso poder da juventude, e às vezes achamos que somos imbatíveis. Às vezes nós pensamos que nada pode tocar em nossa vida de forma com que a gente possa tirar tudo de letra. Às vezes nós vivemos tempos em que precisamos ser lembrados da nossa total fragilidade, nossa total dependência de Deus. Não é? Só que daí quando acontece alguma coisa repentina, como essas coisas que eu mencionei com vocês, às vezes a simples menção de uma doença mostra o quanto somos frágeis. Às vezes um simples ato da vida em que nós percebemos que não temos muito valor, porque não temos muito poder, não temos muita inteligência assim, e somos completamente dependentes de um sistema deste mundo que rode perfeitamente, né, nas suas engrenagens. Quando uma dessas engrenagens falha, aí nós nos vemos completamente desestruturados. Muitas vezes, como Paulo, o apóstolo, somos assim. Deus nos permite sermos esbofeteados, tanto por Satanás, como pela circunstância da vida, por uma doença, por um imprevisto. Às vezes acontecem coisas em nossas vidas que nos lembram da nossa fragilidade como seres humanos. E aí então nós novamente nos voltamos para Deus e para a sua dependência e dizemos: meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e o Senhor me ajude na minha fraqueza, porque eu sou completamente dependente do Senhor. Gosto muito de uma frase de um livro importante que fala sobre isso assim: ninguém pode ser mais indomável do que um indivíduo finito e cheio de si mesmo, que supõe dirigir a sua vida pelos seus próprios desejos. O Senhor providencia para os seus filhos que se acham merecedores de um tratamento exclusivo e cuidados especiais, algum xarope de erva espinhenta para medicar a partir dos sintomas mascarados da altivez, da soberba humana, do sujeito cheio de si. Os sofrimentos dos estrepes são expressões da graça de Deus
para sarar nossa pretensão de viver sem Deus e de qualquer jeito. Por isso, Ele nos leva à morte física e espiritual muitas vezes. Então, precisamos aceitar com humildade algumas expressões de sofrimento que nos leva a uma maior comunhão com Jesus Cristo. Veja, às vezes Deus permite que passemos por essas coisas para mostrar, nos deixar humildes no pó, dependentes da sua graça. Mas por que Ele faz isso? É porque Ele quer se mostrar para nós, mostrar que é poderoso, que é grande? De jeito nenhum. Ele faz isso para nos trazer ao nível necessário de seres humanos, dependentes da sua graça. Afinal, não depender dele e da sua graça foi o que levou Adão, Eva e os primeiros seres humanos a pecarem e deixar Deus de lado. E aí atraem para si muitos sofrimentos, muita falta de fé, muitas decepções acerca de si mesmo e da vida. E Deus deseja nos preservar disso tudo. Veja ainda o que a Bíblia diz na experiência desse homem de Deus, no versículo 8, que fala assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim esse sofrimento. Então a gente vive num relacionamento com Deus de humildade, experimentando o seu poder na nossa fraqueza, quando a gente ora insistentemente. A gente é crente, muitos de nós somos criados na igreja e temos ouvido que precisamos orar, às vezes até como cobrança, às vezes como chavão, eu sei lá, mas as pessoas dizem, tem que orar, vamos orar é importante, mas a oração, ela é uma característica daquele que depende de Deus. Sem oração, as pessoas mostram na prática que vivem por si mesmas, vivem sozinhos. Por isso precisa ser humilhados para que possa receber sempre o poder de Deus e depender dele, porque o ser humano sem oração, ele acredita em si mesmo. Quantas pessoas nós vemos aí, pessoas insuportáveis de lidar, que são cheias de si, que são intratáveis, porque confia na sua própria força, na sua própria inteligência, então não tem um espírito quebrantado. Mas o apóstolo Paulo mostra que orar, ele é um grande privilégio. Então ele mostra aqui que, embora não tivesse sido respondido imediatamente, continuou orando. Ele diz, orei por 3 vezes, e não obteve uma resposta como queria, que era o livramento da sua aflição. Mas ele mostra a sua dependência de Deus. Então a nossa vida também, ela é assim. Eu sei que você também experimenta isso, e nem sempre é respondido nas suas orações imediatamente ou como você deseja. Mas certamente Deus providencia um refúgio para que você possa suportar tudo com paciência. Quando oramos, precisamos ficar satisfeitos com a vontade do Pai em nossas vidas. Nem sempre sua resposta é a melhor coisa para nós, e geralmente não é. Paulo teria se perdido com as revelações que recebeu se Deus tivesse livrado a vida dele daquilo que o mantinha humilde. Alguém disse, não existe decepções para aqueles que enterraram sua vontade na vontade de Deus. Aqui Paulo mostra que se ele não tivesse sido mantido em humildade, e às vezes nem sempre deixado Deus responder as suas orações, e Deus não respondeu, segundo ele colocou aqui, não do modo como que ele queria, mas aqui ele mostra para nós que a grandeza das suas revelações que ele teve na sua experiência foram tão grandes, que ele seria um apóstolo insuportável no meio dos seus irmãos e irmãs, aqueles que também serviam a Deus. É muito comum a gente ver pessoas, gente muito inteligente, muito sábia no sentido da palavra, de conhecer Bíblia, conhecer a Escritura, conhecer a história, mas que não tem quebrantamento. Uma vida cheia de conhecimento, mas sem quebrantamento, ela não presta para Deus e nem para as pessoas, porque as pessoas ficam soberbas. O ser humano não sabe conviver com a glória, o ser humano não sabe conviver com os elogios, com os aplausos, ele se ensoberbece, ele vira uma pessoa insuportável,
porque os aplausos nos tornam mais parecidos com o diabo do que com Deus. Muitas vezes a humildade, a humilhação é o que nos torna mais próximos a Jesus Cristo, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Paulo mostra aqui que a oração insistente, mesmo que não respondida no mesmo momento ou da mesma forma que você e eu desejamos, ela é importante para que você aprenda a ficar na presença de Deus e suportando as situações segundo o seu reconhecimento, o seu propósito, segundo o que Ele tem reservado para nós. Às vezes a oração, ela nos mantém sempre próximos ao Pai. E como eu disse aqui agora há pouco, não existe decepções para aqueles que enterram sua vontade na vontade de Deus. Existem sim decepções quando nós estamos altivos em nossos próprios desejos, concupiscências, pensamentos acerca do nosso bem-estar. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos com Ele a viver dependentes da graça do Pai. Os versículos 9 a 10 ainda mostra que nós vivemos acima da mediocridade deste mundo, dessa terra, quando nós experimentamos a graça de Deus. Olha só o que diz o verso da palavra de Deus. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Muitas vezes Deus lubrifica os olhos dos seus filhos com lágrimas para que vejam melhor a sua graça, escreveu alguém com muita sabedoria. O apóstolo Paulo viu no espinho um tratamento especial da graça de Deus na sua vida e percebeu que na sua fraqueza se tornava extremamente forte com todo o poder que Deus se manifestava e tinha à sua disposição. Alguém já disse que na presença das tribulações, algumas pessoas conseguem asas para voar acima do ciclone, enquanto outros compram muletas e se arrastam, queixando-se da sorte. Mas graças a Deus, o Senhor de toda a graça, pelas aflições na vida dos seus filhos e filhas, pois as tribulações são frequentemente instrumentos de que Deus lança a mão, visando o nosso aperfeiçoamento espiritual. Experimentar a graça de Deus é isso. Deus sempre vai ter medida do poder para que possamos suportar todas as situações dependentes dEle e somente dEle. E nós não podemos viver por aí como eu acabei de falar, né? Alguns, com as provações e tribulações, alçam voo e aprendem em toda circunstância e aprendem em toda provação que vem assim a ser dependentes de Deus e experimenta a grande força de Deus quando a sua fraqueza está exposta. Mas outras pessoas não, elas começam a murmurar, reclamar, a andar, se arrastando, porque não sabem e nunca aprenderam a depender de Deus. Mas a graça de Deus nos basta. O que é graça, né? Graça, além de tantas definições, uma das definições é graça de Deus para viver, é o seu suprimento necessário para aquele momento, a sua força necessária para viver aquela circunstância, aquela sabedoria dada em momento oportuno. Ou seja, todos os dias vivemos debaixo da graça de Deus para tirar de letra essa vida, né? Para suportar as provações, as tribulações, para andar e aprender a conviver no meio das dificuldades, dos problemas, encontrar saídas para os imprevistos que acontecem em nossa vida, encontrar soluções para dilemas que se abatem sobre nós. Tudo isso é graça de Deus e é a sua porção especial que cuida zelosamente de nós. Então, quero deixar esse recado para você, que quando experimentamos a fornalha ardente do sofrimento, seja físico, emocional, ou perseguições, ou humilhação interior, o propósito de Deus pode se formar na sua vida e na minha vida
para nos tornar então fortalecidos e experientes. O sofrimento é o fogo que Deus usa para purificar e fortalecer os seus filhos e filhas. Esse é o recado de Deus para nós. Não que todo sofrimento seja mandado por Deus, Ele deseja que vivamos aí a sofrer. Não. Em muitas circunstâncias, você e eu devemos orar e discernir por que estamos passando por determinada situação. Porque é ali que Deus pode forjar em nós um caráter aprovado, uma pessoa experiente que pode ser muito útil na vida das outras pessoas, na vida da igreja e na nossa própria vida. Não vamos murmurar, sair por aí, não é? O caminho é difícil, mas é para todas as pessoas. Ninguém tem neste mundo uma situação tão privilegiada que não possa viver por tribulações e por provações e por sofrimentos e problemas. Todos nós, cedo ou tarde, passaremos por circunstâncias que não esperávamos, só que quando elas chegarem, precisamos estar preparados. Precisamos estar já com a vida, não é, cheia desse conhecimento a ser aplicado, porque a vida tem as suas provas. Você que está aí, eu que estou aqui, né, a gente lê, ouve as pregações, ministrações, precisamos saber que cedo ou tarde vamos precisar colocá-las em prática. E que você seja encontrado assim, cheio da disposição para aprender com Deus e falar com o apóstolo Paulo. Na minha fraqueza é que experimento o poder de Jesus Cristo. Amém? Quero orar com você aí, na sua casa, nesse tempo de devocional. Coloque sua vida diante do Senhor agora. A mão aí no seu coração e vamos orar juntos. O Senhor pode te socorrer. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nesse tempo de oração que os teus filhos e filhas prepararam para estar contigo, eu oro para que o Senhor seja aquele que dá o seu livramento, a sua força, a sua graça no meio das provações e tribulações. Sei que nesta hora muitos irmãos e irmãs estão precisando da sua força. Alguns estão se recuperando de uma enfermidade, de um acidente, alguns estão se recuperando de um momento imprevisto, alguns estão passando por tribulações, mas eu quero nesta hora que esta palavra seja realidade na nossa vida e o seu milagre na vida desses meus irmãos e irmãs. A tua graça nos basta. Por isso, seja conosco agora, fortalecendo e abençoando estes meus queridos irmãos e irmãs que estão unidos comigo nesta fé, nesta palavra, nesta noite, em nome de Jesus. Dá o seu milagre, Pai, é o que eu oro e coloco nas tuas mãos esses teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, ricamente, onde você está aí na sua casa, lembrando sempre que nós somos esta família de Deus, reunida em espírito, reunida em propósito e como uma grande comunidade fortalecida no Senhor nesses tempos difíceis que passamos. Um grande abraço, que Deus, o Pai, te abençoe ricamente.